Você acha que as suas ideias são originais e que você é um livre pensador? Você está realmente usando a sua razão de forma autônoma? Ou as suas escolhas são guiadas por uma ilusão de liberdade enquanto você segue prisioneiro das convenções modernas e da comodidade das certezas fornecidas pelos outros? Fiquei pensando sobre isso a partir de um ensaio que eu estava relendo do filósofo alemão Immanuel Kant, intitulado O que é Esclarecimento. Foi publicado em 1784. Nesse ensaio, Kant escreve no auge do iluminismo, da Ilustração, quando o ideal de emancipação humana estava diretamente ligado ao uso da razão para superar a tutela de autoridades externas como a religião, o Estado, por exemplo. A resposta que ele oferece não é apenas um desafio filosófico, mas um imperativo moral. E isso nos faz refletir sobre a verdadeira emancipação do espírito humano. Porque nesse texto Kant oferece uma chave para pensar a liberdade intelectual como um ato de coragem. Isso abre uma discussão sobre a própria natureza da razão pública. Ao nos convocar a abandonar a menoridade, que é um dos conceitos centrais nesse ensaio, ele pressiona o projeto iluminista a provar a sua consistência. O esclarecimento seria a saída da menoridade, isto é, uma condição em que nos encontramos quando, seja por preguiça, seja por covardia, nos recusamos a pensar por nós mesmos. Essa condição de dependência intelectual nos mantém aprisionados a tradições, a preconceitos, a autoridades e tutela externa. Assim, o ser humano permanece em um estado de menoridade, quando ele não ousa fazer uso de sua própria razão sem a orientação de um outro. E isso não é apenas uma condição de ignorância, mas uma escolha deliberada de subordinação intelectual. Quando Kant publicou esse texto no século XVIII, ele não apenas respondia a um imperativo da modernidade, mas ele antecipava questões que ecoam até hoje nos debates filosóficos sobre autonomia, sobre razão. No entanto, se a modernidade prometia a libertação através do esclarecimento, hoje podemos questionar se essa promessa se realizou plenamente. Veja, se o esclarecimento é a saída dessa preguiça mental que nos faz depender de outros para pensar, temos aqui uma questão espinhosa na contemporaneidade. A dependência intelectual que em pleno século XXI persiste, só que sob novas formas, como por exemplo a tecnocracia digital e a manipulação informacional. O que significa então ser verdadeiramente esclarecido em um mundo em que a racionalidade crítica parece cada vez mais sequestrada pelos algoritmos que decidem sobre nós? Talvez a gente possa falar hoje de uma nova menoridade, ou cunhar outro termo para essa condição, que não é escolhida conscientemente pelos sujeitos, mas é imposta de forma sutil por estruturas invisíveis de poder. Por exemplo, as plataformas digitais, a manipulação de dados e a construção de narrativas pelas grandes corporações de mídia e tecnologia. Mas sabe qual que é o grande problema disso tudo? E que é algo extremamente perigoso? É porque isso nos dá a impressão de liberdade. A informação está acessível, o debate é constante, mas a autonomia é obscurecido por esse cenário paradoxal de liberdade e vigilância, de radicalismos e clivagens ideológicas. Eu fico pensando até que ponto esse sujeito esclarecido é possível nesse contexto. Por isso, não me parece viável, provável, que a proposição iluminista da razão crítica ainda seja viável na sua totalidade. Não quero me restringir a um pessimismo, mas penso que estamos diante de uma nova menoridade, disfarçada sob
o verniz da tecnologia. Isso é algo que me intriga. E o que vocês acham? Faz sentido esse raciocínio?